Obrigado, Renata Fã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também que Deus proteja todos nós, Nossa Senhora Aparecida esteja com todo mundo. Começando os donos da bola, para arrebentar a boca do balão, Tupanzinho, como o Ronaldo disse, um dos grandes ídolos do Corinthians, pelo gol de 90, é muito merecido. Porque o menino é incrível. Se fosse o Fabinho, ele ou o Mauro, que tivesse feito o gol, seria maravilhoso. E também o Wilson Mano, que em 90 fez o gol do primeiro jogo, né? E que foram importantíssimos para isso. Falando de futebol, e outra coisa, eu não dou... A verdade é assim, a falta de respeito para com o Romero, o Veloso já disse aqui que o Romero não é um grande jogador, que é um jogador tático. Souza, a mesma coisa. Muita gente falou isso. Quando o Romero chegou no Corinthians, muita gente acabou com esse menino. Arrebentou com ele. E ele se modificou. E que, por sinal, ele é o terceiro maior artilheiro na Arena, na Neoquímica Arena. Então tem que ter o respeito por ele. Porque aqueles que não têm, não merecem respeito. Porque o Romero ainda não está sendo utilizado. Porque também está jogando mal pra caramba. Diga-se de passagem. Ou você melhora, Romero, mas também faltar com respeito com você e com a sua família é só quem não tem respeito pelos outros. E assim que é. E quando eu for candidato em 2026, é com você mesmo que eu quero brigar. Mas brigar democraticamente. Que, por sinal, você que está aí assistindo os donos da bola, quem que vocês preferem como presidente? Eu ou o ex-presidente? Não, você, Thiago, que é meu amigo, você votaria em mim. Quem que vocês preferem? Em quem que vocês votariam? Em quem que vocês enxergam a honestidade? Em quem que vocês enxergam o bem pro Corinthians? Isso eu estou falando aqui, que eu nem gosto de falar isso. E eu só vou ser candidato em 2026 e eu brigo com qualquer um, democraticamente, se a Band não renovar meu contrato. Se a Band renovar, eu fico aqui. Sabe por quê? Porque eu não vou ser presidente de clube de Corinthians, de São Paulo, de Palmeiras, para não ganhar salário. Para ficar 20 anos num clube, porque eu tenho que sustentar minha família. Eu tenho que pagar os meus impostos. Eu tenho que pagar 27%. Eu tenho que pagar condomínio. Eu tenho que dar o que comer para os meus filhos. Eu tenho que pagar as coisas que eu comprei. Eu tenho que trabalhar. Eu não posso ficar 20 anos sem trabalhar. Agora, se a Band renovar, eu fico aqui. E aí que saia outro. Se a Band não renovar, é você mesmo que eu quero. Você e qualquer um aí, democraticamente. Aí a gente vê, a gente coloca o que a gente ganhou de dinheiro, o que a gente tem de bens, tudo. Imposto de renda, o que você tem do valor que você comprou ou que você não comprou, os carros que tem, o que os filhos têm. Eu tenho. E eu mostro tudo. E tá tudo certo. E tudo aqui, ó. Tudo que eu ganhei não foi do Corinthians, não foi do Guarani, não foi do Palmeiras, porque eu já perdi tudo. Certo? É verdade, o Veloso sabe disso. Eu já perdi tudo isso. Tudo que eu tenho, casa, apartamento, casa em Orlando, tenho carro, carro antigo, tenho carro bom. É tudo daqui da Band. Tudo daqui. O que saiu daqui entrou na minha conta. O que saiu daqui entrou na minha conta. E eu não posso deixar de trabalhar para os meus filhos. Meus filhos são 9, tenho filho de 5 anos, filho de 15, de 17 e uma de 22. Os 4 ainda me dão trabalho. Eu pago os colégios para os 4. Eu não posso ficar 15, 20 anos sem trabalhar e ficar de presidente. E ficar de diretor. Pô, as pessoas ficam de diretor de clube durante 20 anos e não trabalham. Como é que eles sobrevivem? Como é que eles pagam imposto? Como é que eles pagam a casa? Ou a casa da ex? Ou a casa de quem quer que seja? Como é que paga? Como é que bota gasolina? Como é que paga a escola particular? Porque nós pagamos, né? Escola particular para os filhos. Como é que faz isso? Eu queria saber. É criptomoeda? Sem trabalhar, 20 anos sem trabalhar, é criptomoeda, é 5%. Que milagre é esse? Que milagre é esse? Eu não. Quando eu for candidato, eu disputo com qualquer um. Com o Duílio, com o ex, com o Roberto, com o Mário Gobi, com o Augusto. Disputo com qualquer um. E tá tudo certo. E não tenho medo de ninguém. E falo mais, hein? Faz uma pesquisa aí, Cascão. No YouTube, no meu Twitter.
Faz uma pesquisa aí no Instagram. Talvez eu perca. Talvez eu perca, porque as pessoas acharem que eu não tenho competência de administração. Tenho sim, porque eu separei 2 vezes, eu fiquei pobre 2 vezes e voltei, ó, melhor do que quando eu tava. Porque eu não... Ah, meu irmão, é o seguinte, faz o meu Twitter, faz no Instagram, quem que vocês votariam? Você, corintiano, você votaria em quem? Em mim ou no ex? E pro Duílio, eu voto no Duílio. Se o Duílio não for, eu voto no Augusto. Aí... Cada um agora, eu não fico usando, porque o cara é isso, porque... o Dorival Júnior, por exemplo, muitos não queriam que ele... a pessoa não quis que o Dorival Júnior fosse treinador do Corinthians. 3 vezes o Dorival Júnior era para ser treinador do Corinthians. E foi dado uma cortada no pescoço dele, o mesmo que falou dele agora. Então, há muita mentira, há muita bala, e vocês entram nisso. Vocês entram nisso. A imprensa... E eu faço parte dela, o Rogério, Canhão, Souza e o Veloso, nós não somos jornalistas, só o Canhão. Mas a gente é tão usado por palavras em vão e que vocês acreditam muitas vezes. E que não é verdade, porque ninguém nesse mundo de hoje, capitalista, um mundo tão caro, um dinheiro que não vale nada, você ficar 20 anos. Pô, meu irmão, o Corinthians tem 45 anos de uma situação e do Dualib. E do Matheus. 3 presidentes. Aí, por que eu quis falar tudo isso? Porque não adianta em podcast, em isso, aqui. Aqui não vem. Não vem mesmo. Não vem. E todos aqueles que foram candidatos a presidente do Palmeiras, presidente do São Paulo, pode vir. Porque a gente já fez isso, né, Veloso? No Baita Amigos. Fizemos. A gente tentou, não fizemos? E foi legal pra caramba. Foi legal. Duílio, Augusto e Mário Gobi. Todos eles falaram as ideias, né? Democraticamente. Por exemplo, a Leila do Palmeiras. Pô, eu tenho minhas restrições. Dá uma olhada como que ela está administrando o Palmeiras. Quem que renovou o contrato do Abel Ferreira? Até 2024. Só que a Leila trabalha. Ela é presidenta da Crefisa. Ela trabalha na FAM, ela trabalha na Crefisa. Ela não é só presidenta do Palmeiras. Ela trampa. Ela tem trabalho. Ela é presidente da Crefisa, da faculdade FAM. Ela trampa. Não é verdade? Agora, é muito fácil ser presidente sem trabalhar. E aí vocês ficam pagando pau. Eu não, mas tudo bem. Em relação ao Palmeiras, aí veio o Paulo Nobre, ajeita tudo. Os 2 primeiros anos, quando ele contratou o Brunoro, fez um monte de coisa errada e contratou um monte de argentino ruim. Lembra, Veloso? Verdade, quase caiu. Aí mandou ele embora. Quase caiu. Quase caiu. Aí veio, no segundo ano, o Paulo Nobre, melhor presidente da história do Palmeiras. Ajeitou, que por sinal, a Crefisa que quis ser patrocinadora do Palmeiras, porque foi o Lamarque. Como chama? O Zé Roberto Lamáquia. Foi ele, como palmeirense que é, como um cara que ama o Palmeiras, um cara que desenvolveu a vida dele no Palmeiras, ele ama o Palmeiras. Ele nem precisa mais disso. Ele que levou o patrocínio para a Crefisa. Ele levou, e olha o case que ficou a Crefisa e o Palmeiras. Uma coisa impressionante. Aí veio o Gagliotti, que o Paulo Nobre no último dia deu uma canetada, que a Leila não poderia ser conselheira. Lembram disso ou não? Porque eu lembro, eu tenho memória de elefante, irmão. Eu sou grato a muita gente, mas eu não sou vagabundo e safado. Posso cometer muitos equívocos, e cometo diariamente, todos os dias. Mas ser desleal, mas não tem jeito. Aí, o Gagliotti veio e, pum, tirou. O relacionamento saiu fora, não foi? Foi. Aí, o que aconteceu? A Leila foi eleita como maior conselheira da história do Palmeiras, com 284 votos, se eu não estiver errado. Aí foi pra presidenta. Ninguém foi brigar com ela, porque sabia que ia perder. E aí, meu irmão, o Palmeiras, ela renovou o contrato do Abel Ferreira, ela continua fazendo, no meu ponto de vista, uma coisa errada de não contratar jogadores para ele nesse ano, mas olha o Palmeiras como é que tá. Olha a situação do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos lá, vendeu o Hendrick, foi embora o Felipe Melo, foi embora o William. Vendeu o Danilo. Vendeu o Luiz Adriano, foi embora o Luiz Adriano. Patrick de Paula. Patrick de Paula.
Me ajuda. Renan zagueiro foi embora. William saiu. O William saiu. O Verón foi vendido. Daverson foi embora. Felipe Foi o Wesley, Melo. foi embora. Foram mais de 15 jogadores embora. O que aconteceu com o Palmeiras? Não perdeu até agora. Não perdeu. 14 jogos, 10 vitórias, 4 empates. Continua brigando por título e ganhando título. Isso, continua brigando por títulos. Vai ganhar, já ganhou título. Já ganhou a Supercopa. Já ganhou a Supercopa. Vai ganhar o Paulista. Vai brigar pela Libertadores. Vai brigar pela Copa do Brasil. Ela comprou avião pro Palmeiras. Espera um pouquinho. Será que eu tô certo mesmo? Eu acho que às vezes eu tô errado de criticar a seguinte situação. Eu acho que o clube não tem que dever patrocinador. Para mim é um erro isso. O Palmeiras tem que pagar o mais rápido possível. E já está pagando, que eram 200 milhões. Agora já está com 50, 64 milhões. Baixou muito. Abaixou mais de 80%. Então, o que acontece com o Palmeiras? Você tem um treinador que o cara que é nota 5 vira nota 10. Você tem um treinador que ele tira o melhor jogador do time aos 19 minutos jogando contra o São Bernardo. Você tem um treinador que dificilmente... Ele está treinando pênalti. Souza, qual a informação que você tem? Ele treina 3 períodos de pênalti, 5 jogadores a cada período de pênalti, depois que houve aquelas eliminações de pênalti. Então vamos lá. Se ele está fazendo isso, ele tem o quê? Respeito pelo adversário e quer ganhar o título. O São Paulo fez isso? Alguém viu? O Corinthians fez isso? Alguém viu? Uma vergonha você não trabalhar isso. A parte... E o que o Veloso sempre fez da vida como goleiro. O que ele fez? Sempre treinou muito mais do que o jogador de linha. Mas sempre específico. Por que eu fui um batedor de faltas, um especialista, um dos maiores do mundo eu fui? Eu fui um dos maiores especialistas do mundo. Porque poucos jogadores do mundo batiam falta como eu. De longe, de perto, de lado, escanteio, 11, 7... Meu irmão, até hoje, com 56 anos, eu aposto com qualquer jogador do Santos, do São Paulo, do Corinthians e do Palmeiras. Daqui, ó. Olha isso aqui, Latino. Aqui, ó. Daqui, daqui e daqui. 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Eu aposto com qualquer um. Nenhum ganha de mim. Com 56 anos, hein? Mas pera um pouquinho. Aí você pega o Palmeiras. É sorte? Lógico que não. É trabalho, salário em dia, disposição. O reserva do time do Palmeiras, ele corre mais do que o titular. Muitos reservas, na minha época, na sua e na sua, sabe o que eles faziam? Só queriam ganhar o bicho. Não queriam nem se expor para jogar. Ainda mais você como goleiro. Muitos não queriam jogar. Na sua época eram 3 só, hein? Não, então. 3 substituições. 3 substituições. E aí vou te contar. Aí não tinha a grana que tem hoje. E aí vou voltar pro Corinthians de novo. Pô, pera um pouquinho. Então tudo que foi feito no Cruzeiro agora não presta? Ô, dá licença, meu. O Fagner não presta, o Gil não presta, o Fábio Santos... Não, pera aí, tá errado isso aí. Os caras até agora estavam sendo elogiados. A única questão do Corinthians é por que o Corinthians é tão dependente de um jogador, que é do Renato Augusto. O Palmeiras não é do Rony. O Palmeiras não é do Dudu. O Flamengo não é do Gabigol. Em determinados momentos, o De Arrascaeta, quando não joga, joga o Everton. O Everton tá na reserva. Então, pera um pouquinho. Aí, faltar com respeito com o Duílio, que faz uma administração incrível, querer dar uma de gostoso, Pera, não, vamos lá. Quando foi que o Paulo Nobre falou alguma coisa do Gagliotti desse jeito? Faltando com respeito com o Palmeiras. Ele se afastou. Por que ele se afastou? Porque ele não é vaidoso, porque ele não precisa. E porque, para ele, o Palmeiras ganhando é muito mais importante do que perdendo. Porque tem gente que torce para o Corinthians perder, para que ele possa ser o comandante. Essa é a grande diferença de quem organiza e de quem planeja e de quem toma conta. Tanto aqui na Band. Eu não posso torcer para o jogo aberto e não dar audiência. O jogo aberto tem que dar audiência para que eu continue a audiência deles. Mesmo que eu perca a audiência. O que é difícil eu perder. Nós perdemos. No nosso programa. Então, pera um pouquinho. O Palmeiras, vamos lá. Vou dar os títulos do Abel. Me ajuda, Veloso, Souza. São 7. Canhão. Vamos lá. 2 Libertadores. 2 Libertadores. Pronto. Uma Recopa, tem mais que o Supercopa. Corinthians. Pronto. Tem mais que o Corinthians.
2 Libertadores. Um cara que chegou aqui pelo Braga e pelo PAOK, que ninguém sabia quem era. Aí, Uma Supercopa, uma Supercopa que eu ganhei no Corinthians, o gol meu contra o Flamengo. Campeonato Paulista, Paulista. Copa do Brasil e Brasileiro. Meu irmão, o cara ganhou tudo. Em quantos anos? E disputou 2 anos e mundiais. Em quanto? 2 anos e meio? 2 anos e meio. Vocês têm que pagar pau pro português. Vocês têm que dar moral pra Leila. Vocês têm que dar moral pro Palmeiras. E tem que dar mesmo. A minha abertura aqui, muitas vezes eu nem sei o que eu vou falar. Aliás, foi o Gagliotti que trouxe. É bom Isso, lembrar, o Gagliotti foi muito importante. Não era o Abel a primeira opção. Não, mas aí não era o treinador que era do Independente Del Valle. Jatinho, ele não veio. Ele não quis. Ele foi pro Miguel Ângelo Ramiro. Ele foi pro Inter. Foi pro Inter. Foi pro Inter. E aí veio esse homem, um monstro. Um cara que se identificou com o torcedor. O torcedor ama ele. Nenhum outro treinador da história do Palmeiras, da história, vai ser igual ao Abel Ferreira. E quando ele sair, vai deixar um buraco, uma lacuna, uma visão que eu acho que não sei se outros treinadores vão ter isso. Não sei se vai ter. Por isso tem que se planejar para isso. Fluminense com a Unimed, Corinthians com Excel, MSI, Botafogo com um monte de coisa. Palmeiras sofreu com a Parmalat quando foi Palmeiras com a Parmalat. O Parmalat foi embora, sofreu. Olha só o São Paulo com a LG. Que a LG é de televisão, que é coreana, né? É. Quando o São Paulo ganhou todos os títulos, qual era o patrocinador? LG. LG. E a TAM, que é Transporte Aéreo de Marília. Nos anos 90. Nos anos 90. O Corinthians com a Calunga. Agora, o Palmeiras deita e rola com a Crefisa. Por quê? Porque paga em dia, não tem dívida. Jogadores hoje recebem em dia e é uma bolada, os caras ganham muito dinheiro. Olha aí, os caras aplicando em criptomoeda, meu irmão. Eu compro terreno. Eu compro lá como é que é o negócio de... Tem uns caras que vendendo do mar terreno. Não, é meu na posse. De frente pra praia, Não, na posse. Toma cuidado. Vendendo do mar. Pô, meu irmão, deixa eu falar. Cuidado, hein? Deixa a imagem do Allianz Parque. O estádio que mais shows tem no mundo. Mais que o Wembley. Mais que em todos os lugares do mundo. Então, peraí. Eu sou corintiano, meu irmão. Agora, dá para... Desculpa. Ou vocês têm a ideia que a administração feita pelo Paulo Nobre, a sequência do Gagliotti e da Leila, ela é a mais correta em relação a um clube de futebol centenário, ou vai ficar nessa mesmice do coronelismo. Ou daqueles que tem no café, né? Você tem o café que tem o selo, né? Mas quem que trabalha é escravo. E vocês compram café desses caras. Tá certo isso? Por que hoje a gente está tendo tudo essa fiscalização em relação à escravidão que tem nesse país? Nós temos qual século, Cascão? 21. 21. A gente tem escravidão ainda no século 21 no Brasil. E o selo bonito do café. Pode isso? Desculpa. O futebol não está inserido. O futebol pode lutar, os programas podem não falar, mas eu falo. E doa quem doer. E não compro mesmo. E não deveria comprar. Aí jogador de futebol não quer tomar uma porrada. Não quer tomar um... O Veloso não pode falar que o cara falhou, o Souza não pode, o Canhão não pode. Que não pode é o escambau. E eu não vou... Deixa aberto lá o Allianz Parque. Que, por sinal, o Everton veio por 2 milhões. Marcos Rocha, uma miséria. Gustavo Gomes, eu, babaca, otário. Eu tirei sarro aqui. Contratou Gustavo Gomes. Vai ser o novo Gamarra. 1 ano sem jogar no Milan. Lembram disso? 18. 1 ano sem jogar no Milan. Um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial. Se não for o melhor hoje. Espera um pouquinho, como é que você não vai? E contratou um monte de pé de rato. Um monte de Zé Ruela. Esse time aí, o Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora, para conseguir isso, Veloso, qual foi a grande... Na sua visão, fala do Abel Ferreira aí, o que tem aí? Fala do meu ouvido aqui, Cascão. O que tem aí? Tem o Abel falando aí? Bota o Abel falando, depois eu vou perguntar pro Veloso, pro Souza e pro cabelo de pito, pro Canhão, monstro sagrado. Por que o Palmeiras é assim? Por quê? Por quê? Não tem ladrão. Por quê? Administra certo. Por quê? Jogadores recebem em dia. Porque não tem gente mamando lá 15 anos
Tem gente mamando lá há 15 anos. Aqueles que mamavam, tá fora, irmão. Mostra o cabelo. Só ele, pra ver se é verdade ou não. Olha lá. Você é meu amigo, meu. Eu amo você. Bota aí o Abel falando.